crime e vieram, mataram esse meu irmão. Meu pai foi embora. O meu irmão, ele se afundou na bebida. Com a perda do meu irmão, com a perda do meu pai, se afundou na bebida. E depois de 4 anos da morte desse meu primeiro irmão, vieram e mataram esse meu outro irmão. E foi um momento muito difícil, irmão, porque eu presenciei a morte desse meu irmão. E depois daquele dia eu fiquei com crise de pânico, crise de ansiedade, eu não conseguia mais dormir. Minha mãe também ficou depressiva. A gente ficou com 5 crianças pequenas, que eram os filhos do meu irmão na época. E a gente não trabalhava, as portas se fecharam. E eu me lembro que nesse momento dessa crise, o inimigo, ele todo dia falava no meu ouvido: você ainda vai continuar adorando um Deus desse? Porque o inimigo, ele sabe, irmão, ele percebe quando a gente está fraco. Ele aproveita da nossa fraqueza para fazer a gente duvidar do tamanho do nosso Deus. E eu estar aqui hoje é para dizer que eu sirvo um Deus que ele é vivo. Um Deus que quando ele promete, ele é fiel para cumprir. E antes de tudo isso acontecer, Deus, ele tinha revelado, tinha falado em um culto, que um dia eu ainda ia gravar, um dia Deus ainda ia me levar, um dia eu ia viajar, mas que para me chegar até esse plano que Deus tinha, teria um grande processo para ser vivido. E às vezes a gente não quer, irmão, a gente não entende os processos de Deus, mas o processo de Deus é Deus nos moldando, é Deus nos transformando, é Deus trabalhando na nossa vida, né? E eu quero te dizer nessa noite, da parte do Senhor, que o Senhor, se Ele te fez uma promessa, pode passar o que passar, pode acontecer o que acontecer, mas o nosso Deus, Ele é fiel para prometer e principalmente cumprir. Aleluia, Jesus. Vontade é tua, a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Oh, nenhum dos teus planos podem se frustrar. Não se frustrarão. Passou uma dificuldade financeira tão grande. Eu me lembro que eu estava no início da minha fé e eu não tinha roupa, irmão, para ir para a igreja. Eu me lembro que a minha mãe comprou uma saia no brechó, era no brechó, e eu passei 1 ano indo com essa saia para a igreja. Porque tem gente que bota tanto empecilho para ir para a igreja, né? Mas eu me lembro que eu estava na consagração, eu estava na oração do meu dia, eu estava na oração das 3 horas da tarde, eu estava no culto à noite, só com aquela saia. Porque Deus, ele vê, irmão, e Deus, ele nos honra. E Deus, ele sempre tem me tocado para me falar isso, porque teve um dia que uma irmã olhou para mim e disse assim: irmã, eu vejo um guarda-roupa e eu vejo muitos vestidos, e tu vai ter para escolher. E na minha mente humana eu pensei: um dia Deus vai me dar condição e eu vou comprar muitos vestidos. Mas para a honra e glória do Senhor Jesus, eu tenho uma loja de moda evangélica. Porque quando Deus, ele promete algo, ele faz além do que ele promete, ele faz além. E o Senhor, ele me disse que eu ia gravar. Esse louvor que eu vou cantar agora foi uma promessa de Deus.